Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio, a cultura racional, contida no livro Universo em Desencanto. O mundo é assim, cheio desses desconjuráveis, que na mente o inconsciente é pequeno em tudo, como uma formiga sem par. O consciente é prepotente e o subconsciente ainda mais. Portanto, todo vivente tem três pensamentos. Tem um modo consciente de pensar, o inconsciente e o subconsciente. É por isso que nunca pôde haver regulagem nos viventes. Quando o vivente está atacado pelo inconsciente, é um verdadeiro desregulado e desequilibrado. Quando está atacado pelo consciente, mais equilibrado. E quando está atacado pelo subconsciente, mais firme e baseado. Pode-se ainda dividir esses três pensamentos em consciente bom, mal e variante. Consciente bom e mal e variante, e subconsciente bom, mal e variante. Esse vídeo é um complemento do vídeo da semana passada. É mais ou menos o mesmo assunto da semana passada. Vamos continuar falando aqui. O desequilíbrio e a inconsciência. A consciência do viril humano sofredor é uma consciência de miséria e de dores, mas muitos se baseiam em dizer que fulano não tem consciência, se a tivesse não faria o que faz. Papagaios que aprenderam a falar em consciência, por verem os demais falarem, pensando que estão muito certos e fazendo um papel ridículo e vergonhoso para quem conhece a vida. Então, pergunta o infante, e como podemos deixar de ser assim, tão desequilibrados, em relação ao racional superior? Digo eu, é preciso ler muito e não pouco, ler muito esta escrituração racional para irem sendo imunizados integralmente. Aí então, essa vossa consciência falha de animal selvagem desaparece e fica a verdadeira, que é a racional, consciência racional, que costumam aí no mundo chamar sem saber. Existe o subconsciente e este é superior à consciência. Então diz o subconsciente. Mas a palavra é imunização racional. E sabem que na imunização racional não há hierarquia. Uma vez imunizados, são todos iguais. No subconsciente, há superioridade entre um e outro. E sendo a imunização racional uma coisa natural, todos vão ser imunizados e todos passarão a ser iguais. Isto é uma advertência para quem pensa que a consciência é uma coisa sólida e perfeita. E ao examinar as coisas, vê-se que de sólida não tem nada e de perfeita muito menos. Porfírio, ele do racional superior fala, subconsciente e o consciente. Então o ser humano, ele são dois em um só, né? São duas personalidades, uma íntima e a outra pessoal. E para que equilibre isso só? Com o desenvolvimento do raciocínio, naturalmente. Estes trechinhos do livro Universo em Desencanto são para despertar esta forma de pensar do ser humano. Porque se queremos alcançar uma civilização racional, precisamos nos conhecer. E, para nos conhecer, precisamos saber que o pensamento é o traidor, mas, ao mesmo tempo, temos dentro dele o encontro com a nossa verdadeira origem, que é a imunização racional. Porque a revelação que o racional superior faz no livro Universo em Desencanto é que, com o tempo, o ser humano ia acabar percebendo em si mesmo a imunização racional. E nesse trechinho que você acabou de ler, Luiz Cláudio, eu gostaria que você novamente apontasse para ele. Tem um parágrafo que ele fala que a palavra é imunização. E, salvo melhor interpretação, este que vos fala, eu assumo esta análise para saber que, ou para dizer que
ao chamar o subconsciente de imunização racional, está nesse parágrafo o nome. Ele fala assim, existe o subconsciente e este é superior à consciência. Então diz o subconsciente, mas a palavra é imunização racional. Isso. Então a palavra é imunização racional. Isto quer dizer, pergunta aqui do estudante, né, de cultura racional, que, de repente, consultado sobre este parágrafo, encaminhou a resposta para outro estudante que fez essa pergunta e vislumbramos, de repente, que o nome ou o subtítulo do livro Universo em Desencanto, que tem o nome Imunização Racional, se fosse na fase do pensamento, seria a análise do subconsciente humano. O livro Universo em Desencanto é para despertar o subconsciente humano. É esta, mais ou menos, a conclusão a que nós podemos chegar. Porque temos 3 modos de pensar. O modo inconsciente, não vamos aqui detalhar, mas praticamente todas as reações biológicas, fisiológicas que temos no nosso organismo, elas são controladas pelo nosso cérebro no modo inconsciente. Você não fica sabendo como que é processado o paladar, o sabor, o som. Todo esse processamento é uma massa inconsciente no nosso cérebro muito grande. E você não toma conhecimento disso. Se falar assim, coisa e tal, a gente até pode tentar descobrir como que funciona. Bom, esse modo inconsciente, ele é o que mantém a nossa saúde, o nosso corpo. Por isso que de vez em quando o cérebro faz uma burrada danada, era para fazer um comando, faz outro, mas você nem percebe e a doença está lá sendo instalada por causa de uma carga magnética que afeta o programa inconsciente involuntário, né? Sistema neurovegetativo, neurosimpático, o Dr. Carlos pode completar um pouquinho sobre isso, a especialidade dele. E temos o modo consciente, que é esse aparente, que a gente acha que sabe de tudo. Não, eu sou consciente, eu sei o que eu faço, e fulano lá é que não tem consciência, essa coisa toda. Mas existe o subconsciente, que é superior a tudo isso. E o subconsciente o nome é imunização racional. Então, ao ler o livro Universo em Desencanto, o ser humano vai ser capacitado no seu modo de pensar com o subconsciente, que está acima do inconsciente, neurovegetativo, e do consciente, esse neurosimpático. É isso, doutor Carlos, os adjetivos? Só para não desqualificar o nosso vídeo por causa de, às vezes, uma palavra, né? Eu sou químico, me perdoem. Mas, de qualquer forma, estando certo, então, esses 2 sistemas, entra a imunização racional, ou o subconsciente, que está acima de tudo. A grande questão, e aí eu já faço para análise nossa e de você que é estudante, é que existem 3 formas de pensar no subconsciente, que a gente não percebe, nem o inconsciente, nem o subconsciente, porque o subconsciente pode ser bom, mal ou variante. Eu não estou dizendo que a imunização racional é boa, má ou variante, mas estou dizendo que nesses 3 modos de pensar é que nós vamos encontrar no subconsciente bom a imunização racional. Mas então o que ficaria para o subconsciente mal, que é um ponto muito poderoso, é o mal, é o magnético, é a questão destruidora que você tem e não percebe. A pessoa tem um poder enorme no subconsciente e ela cria uma carga, um feitiço contra uma outra pessoa usando o subconsciente. E é um muito poderoso, por isso que a coisa pega. Aquele tipo, como é que é? Olho gordo, chamado olho gordo. Está no subconsciente mal. Agora tem o subconsciente variante, que seria a lapidação. Não sabe se é bom ou se é mal. Então, o subconsciente mal é o magnetismo pessoal, o subconsciente variante é a lapidação, que dá o juízo de valores, e o subconsciente bom é a imunização racional. Aí, então, desenvolvendo o raciocínio, a forma de pensar passa a ser essa. Doutor Carlos. É verdade. Essa lição é uma das minhas preferidas no livro
que os estudantes antigos chamavam de amarelão, é o terceiro livro amarelo, aquele maior com abas, né? O Caminho do Bem. Todo mundo tem as suas lições preferidas, e o Racional diz que é um livro só, são vários volumes, né? O livro Universo em Desencanto em vários volumes. Esses são os 3 volumes da década de 60. Então, os 3 modos de pensar, consciente, subconsciente e inconsciente, Porfírio falou muito bem agora, acabou de falar. Eu gosto quando o Racional bota mais um adjetivo, né? Esse consciente é o que realmente é o consciente aparente, né? É o estado de consciência vigil, que a pessoa tem noção do que está em volta, tem noção do que está pensando. Só isso, né? E o inconsciente é o campo eletromagnético, a áurea da pessoa é toda aberta, não sei que esteja imunizada, que aí sim está todo fechado embaixo e só tem ligação em cima. Então, estando aberta, está sujeita à atuação da energia magnética e dos seres invisíveis que nos rodeiam. Tudo é habitado, o espaço todo, são vários planos, e isso é a estrutura do mundo, e isso que o artifício nega, e é a realidade real. É preciso a pessoa se conhecer para conhecer a natureza, para, enfim, chegar na racionalização e saber como voltar para de onde veio. E não devia termos vindo, mas estamos aqui. E aí tem a subdivisão em 9 pontos bons, 9 pontos maus e 9 pontos variantes. Para minha interpretação, quando estiver com só 9 pontos, né, os três pontos do nível consciente, estão os 3 no bom, os 3 pontos de subconsciente de um aparelho estão os 3 no bom, e da parte inconsciente também, para mim, é um estado de imunização racional. Pode até ser temporário, mas é a imunização racional. Quando está tudo no mal, é aquele monstro, né? E isso aí é só para a gente raciocinar em termos de como ele nos fala. Mas a pedagogia do racional, né, a forma de nos ensinar, logo no primeiro volume ele fala que a cabeça é um relógio, 3 máquinas, a máquina do pensamento ligada à energia elétrica, a máquina da imaginação na magnética, e a máquina do raciocínio, que é ligada na imunização racional. Então, quando ele chama de imunização racional o subconsciente, diz que aí no mundo há superioridade entre um e outro por conta do quanto que a pessoa é consciente de si mesmo, né? E esse subconsciente, no meu modo de interpretar, é ligação com a energia mediadora racional, que ele fala sempre o astral superior, que usa essa energia, que é a energia racional do mundo racional mediada através do astral superior, para a gente não perder o contato com a pura, limpa e perfeita da origem, totalmente metafísica para nós que estamos aqui, né? Então, essa é a energia mediadora racional, que é o quanto que já tem no subconsciente do aparelho. E quando ele fala imunização racional, é o quanto que o aparelho consegue de ligar ele, por esforço dele, pela evolução pessoal, de ligar na energia racional. Mas isso são detalhes, né? A questão passa por energia mediadora racional, para ficar mais inteligível o texto, né? E meditação, a neurociência atual chama de estados de não pensamento. E eles fazem a subdivisão, já falamos várias vezes aqui, né? Com o corpo em movimento, com o corpo estático, através das emoções, que antigamente eles não aceitavam, transe religioso e tudo mais, agora aceito, e através do intelecto. Através do intelecto, entra a Raja Yoga, a rainha das yogas, a yoga real, a yoga para desenvolver o raciocínio. Está lá nos textos antigos védicos, né? E é o que a gente desenvolve estudando e lendo a cultura racional com atenção e carinho. Esse desenvolvimento vai indo. Está ligado em glândula pineal. Foi falado aqui, o cérebro pesa 1,3 kg em média. A glândula pineal é 0,2 gramas, olha só. Vamos deixar o próximo vídeo falar sobre a glândula pineal, porque vai fechar muito bem o assunto. Certo. Mas, então, concluindo essa questão de estados de consciência do aparelho, é uma coisa assim muito interessante, que ele diz que quando a pessoa está atacada pelo inconsciente, está desequilibrado. E por isso que a pessoa aí no mundo sabe e age como se não soubesse, nessa mesma lição.
E a pessoa tem conhecimento de uma coisa, quando ela vê, ela se trai, né? Por quê? Por conta do magnetismo que entrou na parte inconsciente. E no final, ele diz que a pessoa não quer pensar numa coisa, mas não consegue evitar, né? Está sempre pensando naquilo. Domínio do subconsciente mal ou dos outros pontos, né? Então, o desenvolvimento do raciocínio é a solução do pensador. No vídeo passado a gente falou que o ego pensante, que é o eu, a casa do fluido, é onde a pessoa tem essa noção de consciência aparente. Mas essa noção de consciência aparente é variante e está cada vez mais variante com o término da fase do pensamento, e a única solução é a pessoa se conhecer estudando o conhecimento de cultura racional que está no livro Universo em Desencanto. Então, numa natureza onde não existe regulagem, não pode existir o bem. O bem só pode ser encontrado na imunização racional, na cultura racional. Então, não perca tempo, conheça a cultura racional, o livro Universo em Desencanto. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. Obrigado pela sua atenção. Salve.